bom dia, minha comunidade querida. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa nova manhã, nesse novo dia. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos situar no tempo natural. Então, hoje, no sincronário das 13 luas, é Kali 25. Então, é o quarto dia, né, dos 7 da semana, relacionado ao centro do plexo sexual ou sacral, né? Ele estabiliza ou catalisa e estabiliza a energia, esse dia aqui. E o Kim do dia de hoje é o Kim 196, guerreiro magnético. Esse pontinho só, um ponto sozinho, é sempre o tom magnético. Guerreiro, ao selo do guerreiro, guerreiro magnético amarelo. Angélica, bom dia, bem-vinda. E no gregoriano hoje é 23 de junho de 2026, uma terça-feira. Carmen, bom dia, bem-vinda. Então vamos lá sortear nosso baralho. Ver qual deles virá mostrar o dia para nós. Então vamos pedir ao universo, na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade, nos revele o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências de hoje, nos trazendo a orientação. Ops, já caiu virado. Então, aqui, Valete de Copas, Caminho Sagrado das Cartas Ciganas, Carla Sindara, nos trazendo a orientação para bem viver o nosso dia, com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, Thaís. Nossa, gente, tipo, e ainda ele é um valetinho, né, de copas. Eu tive uma sensação nítida, muito louco isso. Tive uma nítida sensação disso daqui ser uma coisa viva, disso daqui ser um elemental, assim, que pulou, sabe? Ele pulou mesmo aqui, quase que eu posso ver, não sei explicar direito. Aí quando eu virei que eu vi que ele é uma pessoinha, nossa, aí eu falei, nossa, como se fosse um hominho assim, sabe? Um gnominho, uma coisa assim, falando assim, é esse baralho. Nossa. Bom, Caminho Sagrado das Cartas Ciganas, é difícil acontecer aqui isso, né, gente? É fácil as cartas pularem, mas muitas vezes, na maioria das vezes, elas pulam virada para baixo. Quando ela pula virada para baixo, eu volto ela, a gente volta ela. Agora, se ela pula virada para cima, aí você tem que pegar, né? Porque aí bem pulou aqui, bem do lado da minha mão, né? Então, aí sim... Que bacana! É esse baralho aqui, ó, gente. O Caminho Sagrado das Cartas Ciganas. A autora é a Carla Sindara, Isis, editora Isis. E é um baralho que é muito legal, muito bonito. Olha só a chave, a casa. Não me lembro qual foi a última que veio dele. Se foi essa torre. Tem a foice, né? O Lenormand, 36 cartas. Coração, tal. Ah, essa aqui me lembro de ter vindo, esse lírio. Esse jardim também me lembro.
Aqui é a carta da carta, né? Lua, livro, âncora. Daqui eu não vou nem falar. Isso aqui veio também uma vez, é o caixão, o navio, essa cruz, estrela maravilhosa, árvore, então, com esse raio de arco-íris aqui, e com essa água aqui no fundo. Nossa, o que é essa árvore, hein? Jesus, é muito linda. A cegonha é linda demais. A cobra, acho que foi a última. Essa cobra veio. Isso aqui é paus, né? Então, que seria o carta 2, seria o trevo, mas é paus aqui, ó. Aqui a criança, essa também já veio, maravilhosa essa carta, muito linda, né? Que é o buquê, mas é junto com o coração, e é um coração que é árvore, enfim. Pássaro, cachorro também já veio. Olha o sol que lindo. Cavaleiro lindo. Montanha com a águia aqui, muito legal também. Chicote, cigana e alianças, o anel. Ó, Thaís, já veio os peixes, eu lembro. Você lembra dos peixes desse daqui? Não, eu lembrava das outras, do peixe não lembro. Mas enfim, é um baralho legal. O verso dele é assim, ó. Então quando você abre, visualmente você praticamente não distingue uma da outra. Assim, ele forma uma coisa, uma linha assim que... Então você tem que ir só no tato, sentindo uma carta e a outra. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos mostre a carta desse baralho que melhor representa as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as intuições, palavras de caminho e compreensão da carta. E a sabedoria de aproveitar esse conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Sim, será que estou confundindo? Ah, talvez, né, Thaís? Que haja cabeça também, né? É baralho pra caramba aqui, né, cara? Normal. Então, vamos lá. Ó, não sei se dá pra perceber, até que no vídeo, é engraçado no vídeo, mas dá pra ver, né, que olhando você não discerne muito bem as cartas individualmente, só pelo brilho, o reflexo e tal. Então, você vai assim, ó, no tato. É aqui, ó. Eita, outra, e essa essa é bem bonita. Nossa, e essa parece muito uma lua crescente. Olha, uma foice, mas ela é bem mais nova. Bom, semana passada foi essa, na quinta-feira, no centro da linha, tá? Olha essa, como é que ela é mais... E eu me lembro que foi um dia ótimo, pra mim, pelo menos, foi um dia tão legal. Olha a Krika, bom dia, minha amiga, bem-vinda. Lene Blue, bom dia, flor do dia. Gente, hoje tá bem louco, hein? Nossa, hoje tô sentindo que o negócio tá bem doido. Tá bem legal, engraçado, interessante. Olha só, ontem a gente teve essa corvaiada. Como é que foi aí? Deu uma confusão assim, ó. Ontem, nossa, que deu umas confusão. Se eu não fosse quem eu sou, se não tivesse onde eu tô, enfim, com todo este processo de amadurecimento da consciência, eu tinha ficado bem mais medrosa, tinha tremido na base, não ia ter conseguido achar
o meu centro, que me indicava, minha intuição me indicava no corpo, que ia dar tudo certo. Sabe o que aconteceu? Vou falar. Quando foi lá ao longo do dia eu tava meio esquisita. Desde de manhã, desde a hora que eu virei essa carta, virei os corvos. Eu já tava meio assim, com umas tendências meio a querer ficar com medo, a querer ficar assim, olhando para os problemas, sabe, assim, na verdade, inventando um problema, um estresse, inventando um medo, um estresse, um problema, sabe, assim, minha mente estava com essa tendência, né? Então eu tava ali, mas ok, abraço aquele estado, fico ali, vou transitando, tal, foi dando certo, não foi acontecendo nada demais, tal. Caio, bom dia, bem-vindo. Aí quando foi lá por umas 5 da tarde, 17 horas, eu fui acender o fogão. Ó, Thaís, aqui foi só um fluxo grande de energias internas mesmo, de agitado, mente agitada, mas nada muito novo, tá? Entendo. Comigo mexeu com questão de medo, de susto, dessas coisas. Porque quando eu fui ligar o fogão para acender o fogo que eu ia fazer, esquentar água para fazer um café, a chama, o gás aqui em casa é encanado. Aí quando eu abri assim a válvula do fogão, fez um barulhão, como se estivesse vindo muito gás e acendeu uma chama enorme. Só que essa chama fez enorme e foi minguando e puf, acabou. Acabou o gás, nunca acabou o gás. Gás encarnado não acaba, né? Tipo assim, eu moro aqui há 12 anos, nunca aconteceu nada disso. E teve aquele tal de desastre da explosão do gás, né? Mas então, não era um vazamento, era não tinha gás, era uma falta de gás. Aí eu, calma, né? Calma, respira, vamos lá. Racionalidade, né? Presta atenção, tal, não tá cheiro de gás, não tá nada, liguei Primeiro eu ia ligar na Comgás, daí eles falaram, olha, é emergência, você pensa bem, porque senão você tá tirando o lugar de alguém que tá com emergência. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei se isso é emergência, mas falta de gás tava ali nas hipóteses que eles davam. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver. Aí liguei no zelador, na portaria, o zelador falou que tinha no apartamento debaixo do meu uma manutenção, alguma coisa com o gás. Daí ele veio aqui, olhou, não conseguiu saber o que era, né? Mas aí eu falei, bom, então eu vou ligar. E liguei, abri o chamado para vir um técnico. Ela disse que viria em 4 horas, até 4 horas, né? Aí nessa hora eu já tava mais aterrada, eu já comecei a aterrar, já comecei a entender. Foi bem a hora que começou a descer pra cá, eu vim pro Caveira, sabe? Eu vim pra cá, né? Agora mesmo, nesse momento, um pouco antes da carta do dia, eu tava aqui já tava esse corvo aqui, olhando pra frente, né? Aí deu tudo tão certo, porque eu senti no corpo que eu falei, a moça do atendimento falou assim, às vezes chega em 2 horas. Na hora que ela falou isso, no meu corpo eu senti, eu falei, vai chegar em 2 horas. Gente, era 19 horas a hora que eu tava falando com a mulher. Às 21 horas, o interfone toca. Mas não é que ele ia chegar, ele já tava aqui porque o apartamento de baixo já tinha chamado e o meu chamado entrou para o mesmo técnico. Ele resolveu embaixo, às 21 horas, interfona falando para eu testar. Liguei o fogão, pá, normal. Falei, nossa, mas e agora? O que eu preciso fazer? Tal, abri um chamado, não sei o quê. Ah, desce aqui, vem conversar com o cara. Aí desci, conversei com o técnico, ficou tudo certo, não precisei fazer mais nada e tudo bem. Olha, Thaís, que susto, gás dá medo mesmo, que bom que deu tudo. Foi, menina. Mas era falta de gás, percebe? Não era cheiro de gás, tá entendendo? Então, assim, foi bem um truque, coisa de corvo com caveira. Caveira pra mim também é sempre uma figura muito engraçada e irreverente, porque o meu guardião caveira, ele é assim, ele é bem irreverente. Tá mais pra aquele esqueleto do He-Man, sabe qual é? Ele é mais
engraçado ó, sério. Ele é irreverente. Então, cara, no fim aqui, ó, né? De novo uma colheita, de novo um corte, alguma coisa que corta. Olha, Leni, comigo foi o torpor. Fui no show, Aragão, Zeca e Alcione, com um boy. E na madrugada após show, o pai dele, que estava internado, morreu. Leni Blue de Oliveira, minha amiga. Passei o dia paralisada, recolhida, sem palavras. Nossa Senhora, mulher de Deus. Que experiência mais maluca. Mas eu entendo também que é uma pessoa como você. Eu entendo perfeitamente que é um tipo de experiência que uma pessoa como você, o tipo de sabedoria que você porta, é capaz, ó, de fazer um processo com isso daí. Gente, tudo é na medida. Tudo é na medida e é para você, encaixado para você. Porque se isso que aconteceu com a Leni acontecesse comigo, essa experiência dela não era a minha. Essa minha, talvez se acontecesse com ela, também não era a dela. A da Thaís, se acontecesse... Entende, gente? É tudo assim, ó, é tudo uma sincronia, um encaixe, um quebra-cabeças perfeito, para que cada um aprofunde o processo de autoconhecimento, aprenda quem é, desperte para a própria verdade, para os próprios dons e talentos. Nós fechamos a última semana aqui, entendeu? E, enfim... Olha, Leni, hoje já está tudo bem com os pensamentos, vamos rir, não acerto uma. Ele vai ficar traumatizado com o encontro. Eu nem tinha pensado nisso. No impacto para ele. Nossa. Não, mas provavelmente você... Eu tenho certeza que você soube exatamente como se portar com relação a ele naquele momento, tornando tudo menos difícil do que poderia ser se você não estivesse. Porque eu te conheço, Leni, eu te conheço, entendeu? Então eu sei que numa hora como essa, você com a sua coisa prática, com o seu jeito, não sei nem nomear direito, mas eu acho que você tem uma intimidade, uma capacidade de transcender uma coisa dessas e ao mesmo tempo dando aquilo a seriedade que tem, mas ao mesmo tempo não exagerando nisso, né? Então eu penso que pro cara deve ter sido a melhor pessoa, não tenho a menor dúvida, que era você a melhor pessoa a estar do lado dele naquele momento, né? Olha, Thaís, você é muito engraçada, Leni. Thaís, você não tem noção. Entendeu? Da capacidade dela, você tá vendo? De transcender e já rir. Ela faz isso, ela consegue ir. E se você conhece ela, você sabe que em nenhum momento fica parecendo desrespeito, fica parecendo falta de sensibilidade ou de solidariedade. Ela é muito, muito boa para fazer esse tipo de... Ela pula, sabe? Ela desapega, ela sabe dar encaminhamento para uma situação dessa. Olha ela, não fui óbvio, mas já rascunhei umas palavras para mandar. Com certeza, cara. Com certeza, e eu sei que vai ser tudo de bom. Mas, gente, olha aqui, né? Então, de novo, a gente tá coletando coisas, o 10. Vocês lembram qual que foi na semana passada? Muito sobre a gente coletar e se dar... Se autorizar a ser o beneficiário direto do seu próprio tesouro construído. Então é como você se autorizar a dar a si mesmo o direito de usufruir daquilo que você mesma vem cultivando e que talvez agora já deve estar mais consciente, ó, já está mais realizado. Olha o realismo. Entre essa imagem e essa, olha essa, gente, é muito linda essa. O sol aparente, então tá consciente, né? O campo de trigo bem realista, um céu maravilhoso, tá?
Carta 10, né? Aqui tem também um sol aparente explícito e um sol estilizado com o número 10 dentro. Aqui é o... eu não consigo ver o número. Eu acho que é 5 de ouros. É 5 de ouros a foice? Não me lembro mais. Mas é uma carta de ouros. E o campo de trigo, o trigal, ó, né? E a foice aqui, também no ar, assim. É como se fosse alguma coisa divina, alguma consciência maior, alguma, né? Que te permite, num golpe, coletar e usufruir, né? Da própria magia, vamos dizer, da própria sabedoria, né? Porque a gente tem uma tendência de achar que o que a gente está desenvolvendo, que aquilo que a gente é bom é sempre só para o outro, né? E aqui a gente consegue se beneficiar, né? Da própria consciência desenvolvida, se retirando de contextos confusos, ruidosos, que podem nos levar a repetir padrões que na verdade... Só que não. Repetir padrões, só que não. Porque a gente vai começando a perceber, então, aqui, que efetivamente a gente já tá, em relação a esses padrões antigos, limitantes e tal, restritos, né? A gente já tá efetivamente ancorado em outro lugar. A gente já tá em outro lugar. Então, aquilo que... destes padrões antigos limitantes e que foram talvez causa de sofrimento e muita aflição no passado para nós, né? Eles já estão desestruturados, eles já estão fragmentados. E o que nos chega disso, ó, os corvos, é o barulho, é o ruído, entende? É o resíduo, né? Semana passada teve a história de abrir com o mar, né, de purificação. Então, cada vez que esse resíduo vem, a gente faz mais uma camada de purificação e vai cada vez se liberando, se libertando mais. Então, essa foice hoje, ela é uma oitava superior de liberação, libertação, colheita, acesso ao tesouro ou ao como é que fala? Ao resultado, né? De algum investimento que você vem fazendo, de energia, de atenção, de dedicação, né, de estudo, ou até investimento mesmo de grana, investimento, sabe, pode, para alguns, ter uma coisa material, um aspecto material, porque é uma carta bem, né, olha, esses trigos, né, eles são bem realistas, né? Então, você pode comer, você cozinha, você faz sei lá o que com isso, bolo, enfim, né? Ou grana, entende? Usar, por exemplo, usar uma grana que você está guardando para você mesmo, para realizar alguma coisa que é importante para você, né? Mas com clareza e não de forma supérflua e por medo, né? Ou por confusão mental, ou como uma resposta impulsiva para um medo, para uma angústia, para uma ansiedade, né? Entende? Então, é muito interessante. Olha, a Leni riu muito de mim, Thaís. Vivi, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Então, gente, assim, e essa foice aqui também eu adorei, porque ela é moderna. Ela tem uma lâmina hiper afiada. Ontem eu afiei minhas facas, gente. Eu afiei minhas facas ontem. Nossa Senhora, o que eu aprendi, eu vi um tutorial, eu quis fazer. Que eu tenho uma pedra boa e eu aprendi um jeito, ficou top. Aí eu piquei a cebola assim, ó, pra fazer a comida na hora do almoço, assim, ó, ninja. Eu tô com umas facas ninja. Nossa, que maravilha. Muito bom, gente, tá? Então, é uma carta que vai ser bastante benéfica, ela responde sim. Ela vai trazer para nós a capacidade de sair da mente, né? Porque aqui ainda é um corvo olhando, ele tá consciente, ele é inteligente, ele já percebeu, ele já entendeu, ele acessou a consciência, né? Mas aí, aqui, algo acontece que a gente vai, na prática, se comportar da forma que este corvo sabe que deve ser.
Então, aqui é algum acontecimento, né? Ou alguma decisão, né? Você usa a foice. Então, você corta, você colhe alguma coisa, ou você interrompe alguma coisa que não é adequada, que não faz sentido, né? Mas eu entendo que é uma carta super afirmativa, sabe? Da pessoa, do indivíduo, do si mesmo, do self, né? Da sua essência mais clara, mais elevada, mais sábia, tá? Então, é uma sabedoria grande, tá? De ter uma resposta precisa, pontual, eficiente, né? E que te permite uma abundância, uma experiência de multiplicadora também, porque o sol sobre o trigo, né? Faz um aumento, transforma tudo em ouro, né? Esse dourado, assim, né? Então, há uma, como é que fala? Uma radiação, né? Você radia esse amarelo, irradia esse amarelo, esse dourado, né? Então, isso também é benefício, né? Aquela ideia lá, ao fazer isso para si, por si, se autorizando nesse lugar, a sua contribuição para a totalidade se torna mais abundante do que foi antes, entendeu? Ai, meu Deus, peraí. Olha, Marlu, bom dia, Marlu, bem-vinda. A Crica, Cocada está internado. Precisou passar por uma cirurgia hoje cedo. Estou aguardando notícias. Meus planos foram por água abaixo. Ainda bem. Tô com fé que logo ele volta para casa. Olha, Crica, meus sentimentos, amiga. Você viu que a semana passada, retrasada, teve o Tri da Thaís, que teve uma intervenção, cachorrinho dela, né? Semana passada, no dia da foice, foi o dia da cirurgia do gato, desse dia aqui, ó, do gato da Sabrina, que tá acompanhando a gente lá pelo YouTube. O gatinho dela passou mal um dia antes, na quarta-feira também foi uma coisa de repente. Ele fez a cirurgia nesse dia. Pode ter sempre a ver com cirurgia. No caso, tô percebendo o padrão, né? Dia dos bichinhos, né, gente? E agora o gatinho dela já tá bem, então o cachorrinho da Thaís ficou bom, o gatinho da Sabrina ficou bom, tá? Deu tudo certo, né? O Cocada vai ficar bom, Crica, vai dar tudo certo, tá? Essa carta é positiva, é benéfica, vai dar tudo certo na cirurgia, tá? Vai voltar logo, vai se restabelecer, né? Não fica com medo, já transita, né? Transcende, né? Coragem, hoje é coragem, hoje é luminosidade, consciência, fé, com esse sol no centro da carta, né? Usar os seus recursos de consciência, né? Para que você transcenda mesmo e acesse um lugar de fé, né? De coerência, né? De confiança, tá? Na sua própria força e capacidade de lidar com a situação, né? E no restabelecimento dele, tá? Então é isso. Olha a Thaís dizendo muito amor pro Cocada e pra você. Sim. Ai, meu Deus, o Cocadinha. Vai ficar bom, Crica. Olha, Lene, vibrando pra cura para o Cocada. Sim. Vai dar tudo certo. E eu tanto falo que o corvo parece um cachorro, né, gente? É uma ave que parece um cachorro pra mim. Nossa, que coisa. É uma ave que ela é tão esperta, ela tem a inteligência e se comporta com o ser humano quase como se fosse um cachorro. Parece um cachorro, né? Mas é um cachorro alado, né? Ai, mas vai dar tudo certo, amiga. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. Coragem, tá? Aqui é importante a coragem, é importante a sabedoria e a inteligência, sabe? De não se deixar, não deixa o drama dominar, né? Não deixa essa tendência dramática, um excesso de sentimentalismo ou de emocionalidade, sabe? Que leva para um lugar dramático, né? Da aflição, daquela coisa, né?
Olha, vejam que as forças mais presentes aqui, não tem, que vocês veem que tem menos água aqui, né? Aqui, ó, temos ar, né? E terra, predomínio de ar e terra. Então, é a mente e o corpo, tá? Aqui temos também o fogo, que é o espírito, tá? Então, aqui segue terra, né? Ar e fogo, o sol, tá? Então, não é para reprimir emoção, óbvio, mas não é para deixar que a emoção te arraste para um lugar de distorção da tua experiência, né? Então, reconhece a emoção, a emocionalidade, compreende que ela é parte do processo, abraça isso, mas não deixa que isso modifique a sua, te tire do seu lugar, né, do seu eixo, sabe? E aí, então, não atuar de forma emocional no sentido de decisões impulsivas para tentar escapar de uma emoção, por exemplo, do medo ou da aflição, né? Porque ontem essa história do gás. Eu sou uma pessoa muito medrosa, entendeu? Para essas coisas, sabe? Eu fico super impressionada, eu ficava lembrando do negócio, meu olho já começa a ficar regalado, entende? Aí minha cabeça começa em cima dessa emoção de medo, né? Dessa coisa de imaginar desgraça, imaginar tragédia. E se eu vou dando passagem, quando eu me vejo, eu tô tremendo, paralisada, sem conseguir me movimentar, sabe assim? De uma forma prestes a ter um ataque de pânico, por exemplo, né? Então, é uma relação que a gente precisa ter com a emocionalidade, que é de reconhecer aquele sentimento, entender que aquilo é coerente, é pertinente, mas ter esse céu, né? Não ser a nuvem, ser o céu, né? Para observar isso e perceber que isso tem um processo. Daqui a pouco, se você respirar, vier para o seu corpo, aquilo vai passando e você vai lembrando como que você age, o que é o prático adequado para a situação. Por isso, o corpo, a terra, junto com a mente, o ar, não é? Então, é de fato uma cabeça liberada desse conteúdo emocional. Esse conteúdo emocional é trabalhado no lugar dele, sem que ele vire uma imagem, uma cena que você acredita e tal, né? Então, é esse tipo de processo de sabedoria, tá? Então é isso, minha gente. Gratidão também, Krika, gratidão, Carmen. A carta responde sim, tá, gente? Ela responde sim, né? E eu tenho certeza que vai trazer boas coisas e boas decisões e bons movimentos, tá? Para o nosso dia, né? Amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? Tamo juntos, juntes. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz, confiantes, com muita fé, né? Agradeço a presença de todos, agradeço a ancestralidade e a espiritualidade, por toda a luz e sabedoria que temos acesso aqui diariamente. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, me manda mensagem que eu estou à disposição. E amanhã estarei aqui novamente para darmos continuidade no processo. Fiquemos com Deus e em paz. Beijo, galera. Até amanhã. Gratidão. Sim, Ogum, isso mesmo, Lê. Beijo, gente.